Existe um tipo de medo que todo escritor conhece. Não é o medo de errar, é o medo de ser lido. Porque quando alguém lê aquilo que você escreve, ela não está vendo a história, ela está vendo quem você é. Esse tema é bastante interessante porque quando eu comecei a escrever, o processo de escrita, ele realmente é algo muito particular. Ele envolve muita maturidade e muito envolvimento da pessoa, né, do escritor. E existe toda uma exposição que vem com isso. Porque quando a gente escreve qualquer história que seja, independente do gênero, independente do estilo, tem muito de você dentro da história. Principalmente quando você tem essa visão de criar personagens com dificuldades, com falhas, com desafios pessoais. Tudo isso envolve muito o autor, seja ele pessoalmente ou até mesmo diante das pessoas com quem conviveu, né? Nem sempre os personagens que eu mesmo escrevo, eles retratam uma dor que eu vivenciei ou uma dificuldade que eu tenho ou tive, mas eles também podem fazer alusão a personagens, pessoas que fizeram parte da minha vida ou com as quais eu identifiquei essas dificuldades no decorrer da minha história. Então, toda a escrita, todo o processo criativo de escrever qualquer história, seja um roteiro, seja um livro, é sempre muito pessoal, muito expositivo. No começo, quando eu era mais jovem, eu até tinha dificuldade com isso, e muito pelo fato de que você não sabe como as pessoas vão reagir, né? Mas confesso também que na época o meu entendimento era outro, era um mundo sem redes sociais, era um mundo um pouco diferente, principalmente para autores iniciantes, onde o mercado também não tinha essa abertura de escritores independentes, de editores independentes, né? Streaming não era tão popular, então para todo mundo que chegava, você tinha que ter uma aprovação muito mais forte. Hoje é um pouco diferente. Embora as redes sociais elas também trazem muitas opiniões de diversos sentidos. Então, esse processo é muito pessoal porque você lida com a expectativa de muita gente. E lidar com isso é algo que tem que entender um simples conceito. Aqueles que gostam são aqueles que foram as pessoas que vão ser o público para aquela história. Quem não gosta, ou quem não entendeu, quem geralmente critica, é aquela pessoa que não foi feito para ser o leitor daquela história em particular. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não gosta de uma história não vá gostar de você ou qualquer outra história que você escreva. A gente também tem que separar muito isso, em que cada história é uma individual, né? E não colocar isso para um lado pessoal. Então, é um trabalho no final do dia. Por o fato de ser um trabalho, a gente não precisa levar isso a ferro e fogo, não precisa levar isso para o pessoal, a gente não precisa entender que a pessoa não gosta de mim, por exemplo, mas sim, ela simplesmente não foi ali adiante com a história ou com aquela narrativa, por qualquer motivo que seja. Em outros vídeos, eu comentei sobre o quanto as pessoas precisam se conectar com a história. E isso é uma natureza humana. E a forma como as pessoas se conectam a cada história é particular. Às vezes elas vão gostar, às vezes elas não vão. E às vezes o fato de ela não gostar tem muito mais a ver com a própria jornada e descobrimento dessa pessoa do que exatamente com o escritor, com a história em si. Então é tudo muito relativo para a gente, né, que escreve, olhar para as coisas e falar, não, isso daqui é pro lado pessoal. Né? Então a gente também tem que deixar as pessoas se exporem, se conectarem por meio da vulnerabilidade delas, da mesma forma como eu, como escritor, né, abro meu coração e mostro minha vulnerabilidade durante minha escrita.
Quando eu escrevo, para mim parece ser o lugar certo para trazer determinadas discussões. E eu acho que talvez esse seja um grande ponto do mundo como a gente vive hoje. Todo mundo quer colocar sua opinião nas redes sociais, como se a gente fosse fazer um grito, como se todo mundo fosse entender de onde vem aquilo. E a história, ela é exatamente isso que falta, porque tem toda uma construção de ambientação, de personagens, de situações, de conflitos, que fazem com que aquele ponto de vista, aquele posicionamento faça sentido dentro daquela narrativa. Então, um exemplo muito prático eu vou na rede social e falo, eu sou contra tal coisa. Mas isso eu falo porque eu tenho uma história por trás disso, eu tenho todo um conceito, eu tenho toda uma bagagem que eu trago comigo. A partir do momento que eu simplesmente jogo isso como uma opinião formada, outras pessoas vão se relacionar e outras não vão, normal. Mas quando eu destrincho toda a minha bagagem dentro de uma narrativa e permito que outras pessoas consigam compreender da onde vem aquele ponto de vista, da onde vem aquele comentário, da onde vem aquela opinião, faz total sentido. É por isso que eu sempre falo, ler um livro desenvolve muito a empatia. Trabalha muito esse lado do cérebro, porque a gente consegue compreender os comportamentos, compreender o posicionamento das pessoas por meio da jornada que elas tiveram. Então, um comentário não é um comentário, ele está sempre carregado de uma história. E quando eu escrevo, é exatamente tentar construir esse universo para fazer sentido uma provocação, né? E que não seja uma provocação solta, mas sim uma provocação embasada em conflitos, em situações, em comportamentos, que qualquer um que possa ler possa sim se identificar e fazer reflexões ou transformações na sua vida pessoal, ou até mesmo que simplesmente se divirta com a narrativa. O interessante desse processo criativo é que todo livro ou toda história, toda narrativa, né, todo roteiro que eu trabalho, todo livro que eu trabalho, ele está sempre acompanhado de alguma coisa minha, muito pessoal minha. Como eu disse, seja de um ponto de vista muito interno ou de algo com que eu vivenciei. Então, ao final dessa construção, é como se eu meio que me libertasse daquele ponto de vista ou meio que ficasse bem comigo mesmo com relação àquele ponto. Não que eu tivesse alguma coisa ruim sobre aquilo. É como se eu tivesse dado um personagem para aquele sentimento, para aquela história, e a partir disso, a jornada dele acaba se entrelaçando com a minha e faz com que a compreensão faça sentido no final. Uma das coisas que eu aprendi recentemente é que a gente tem que dialogar com a gente mesmo, né? E às vezes a gente passa por situações, ansiedade, medo, ou alguém falou alguma coisa para você e você não gostou, alguém expôs uma opinião e você não gostou. E quando a gente escreve um livro, a gente lida com a expectativa das pessoas, alguém pode não gostar de alguma coisa, alguém pode falar alguma coisa, mas o mais importante desse processo todo não é simplesmente reagir ao que as outras pessoas estão oferecendo para você, mas sim dialogar com aquilo que você acaba captando. Então esse processo de escrita, ele me permite muito dialogar com os meus sentimentos, com a minha história e também com a história de outras pessoas que influenciaram a minha própria jornada. Eu não diria que eu traga uma certa coragem para os meus livros, assim. Eu acho que eu trago um movimento. Eu vejo muito isso, assim. Eu sou muito pautado a movimento, a mudanças, a transformações, a ações. Então, às vezes todas as minhas provocações partem de um princípio do por que a gente segue estático sobre um determinado ponto. Por que a gente não discute sobre isso de uma forma natural? Por que a gente parou de dialogar sobre determinado tema? Então, as provocações elas estão muito mais voltadas e pautadas não de uma coragem, mas sim de uma ação, de uma
de uma intenção de gerar movimento, seja para mim, seja para as pessoas. Porque quando a gente está estático numa coisa, quando a gente vive uma coisa de uma única maneira e não questiona sobre ela, a gente perde um pouco dessa conectividade com a gente, sabe? Então, é muito importante a gente sempre dialogar sobre as coisas. Talvez um exemplo aqui seja muito, muito simples, que todo mundo pode entender. Às vezes a gente vai no supermercado e a gente tem uma marca na nossa cabeça. Ou a gente compra algum determinado tipo de produto, mas a gente nunca se questiona quanto aquele produto faz bem ou não pra gente, né? E a gente simplesmente assume, é essa marca, é esse produto, mas às vezes tem coisas ali que a gente consome que não são boas e a gente não faz esse diálogo com a gente. Não é simplesmente chegar aqui no YouTube, nas redes sociais e falar, eu não consumo determinada marca. Não, é você dialogar com isso e entender o que para você faz sentido. Porque tudo isso, no final, a parte de se expor através da escrita é aceitar que ser vulnerável também é uma forma de força. E no fim, talvez essa seja a verdadeira beleza de se escrever. Transformar algo que é muito pessoal em algo que pode ajudar ou até curar o outro. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, comenta, curte, compartilha e nos vemos na próxima. Até breve.